Bom sábado para você. Olha, eu vou te falar, irmãos, esse período de quarentena aí me ensinou, na prática, o que é engordar um boi. Eu entendi finalmente por que eles deixam os bois confinados para engordarem, porque a gente confinado só come. Eu não estou cabendo nas minhas roupas, está difícil, orem por mim, mas tá difícil a luta. O dia do juízo chegou. Nós vamos estudar um pouquinho o livro de Jonas. Há quem diga que o livro de Jonas não é histórico, é uma lenda, é uma história para criança. E um dia o Joãozinho, que era um moleque daqueles que a gente diz que é encapetado, né? Se bem que essa é uma boa palavra, mas o Joãozinho era terrível e a professora dele não acreditava em Deus. O Joãozinho, então, numa discussão em sala de aula, eles acabaram entrando no assunto de Jonas e a professora disse: eu não acredito que esse negócio tenha acontecido e Jonas tenha sido engolido por um peixe ou por uma baleia. Isso é conversa. E o Joãozinho já se apresentou dizendo: é claro que aconteceu, professora, está na Bíblia e tal. Ele se inflamou, era um menino que defendia suas ideias com paixão. E aquela discussão se acalorou até que, enfim, o Joãozinho disse assim: tá bom, professora, vamos encerrar essa discussão. Quando a gente chegar no céu, eu pergunto lá para Jonas se ele foi engolido na baleia ou não, pela baleia ou não. E a professora, muito nervosa, disse: e se Jonas não for para o céu? E se for todo mundo para o inferno? Daí a senhora pergunta, disse o Joãozinho. Eu não sei se o livro de Jonas é histórico, e nem se essa história é verdadeira. Mas o fato é que, se você tem alguma dúvida em relação à historicidade do livro de Jonas, você pode acessar um link que está aí na descrição do vídeo e você pode baixar um texto bastante interessante para ver os argumentos de um teólogo adventista que mostra pela Bíblia que Jonas possivelmente seja, de fato, um livro histórico. Dentro do arcabouço bíblico, da mensagem bíblica, a gente entende que Jonas é um livro, sim, histórico, não uma lenda, não uma história para crianças, uma história das carochinhas, como dizem por aí. E Jonas é um livro curioso, porque ele, na verdade, não se concentra nos eventos sobrenaturais. O tema da baleia, do peixe, é um tema absolutamente pequeno dentro do livro de Jonas. Na verdade, como os outros profetas bíblicos fizeram, Jonas ele não discute se Deus existe ou se ele pode fazer coisas sobrenaturais. Ele apenas apresenta o Deus da Bíblia. Ponto final. Como os outros profetas bíblicos, Jonas ele não tenta provar que Deus existe. Ele apenas diz assim: olha, ele age na história humana. O Deus que o livro de Jonas apresenta é um Deus que se interessa pela história humana, que age na história humana. Que Deus é esse que Jonas apresenta? Será que ele tem também leis morais para os seres humanos? Essas leis são universais? Será que o ser humano pode dialogar com esse Deus, que é o Criador dos céus e da terra, e o dono do sobrenatural? A gente pode dialogar com ele, ou a gente tem que aceitar o que ele diz de cabeça baixada, e isso tem que ser uma fé irracional? Será que Deus se preocupa com as pessoas? Será que ele se preocupa só com os crentes, com os santos, com aqueles que creem nele? Como é esse Deus? Bom, o livro de Jonas, na verdade, se você quer saber, não é um tema sobre baleia nenhuma. O livro de Jonas é um tema o tema principal é Deus. E agora, a Débora, a Juliana e a Rose vão ler para a gente o primeiro capítulo desse livro. Se você tem a sua Bíblia aí, elas vão ler aqui na Nova Versão Transformadora, mas se você tem a sua Bíblia em qualquer outra versão, pode acompanhar. Se não, ouça com atenção. Por quê? Porque uma história já conhecida pode fazer com que a gente deixe os detalhes passarem. Então, minha proposta para você hoje é ouvir com atenção, ou ler com atenção, acompanhar com atenção a leitura do livro, para ver se a gente tira boas lições, coisas interessantes de um livro tão controvertido como Jonas, mas também muito importante. Vamos lá, vamos à leitura. O Senhor deu essa mensagem a Jonas, filho de Amitai. Apronta-se, vai a grande Nínive, anuncie meu julgamento contra ela.
seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam a seus deuses para que o socorressem e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Então o capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir numa situação dessas? Disse. Levante-se e ore a seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará nossa vida. Então a tripulação tirou sortes para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade. Quando tiraram as sortes, elas indicaram que Jonas era o culpado. Por que essa terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram. Quem é você? Qual é a sua profissão? De onde vem? Qual é a sua nacionalidade? Jonas respondeu, sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia lhes contado que estava fugindo do Senhor. Por que fez uma coisa dessas? Disseram. E visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram-lhe, o que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? Jonas respondeu, joguem-me ao mar, e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que essa terrível tempestade é culpa minha. Em vez disso, os marinheiros remaram com ainda mais força para levar a embarcação à terra, mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Então clamaram ao Senhor e disseram, ó Senhor, não nos deixe morrer por causa deste homem, e não nos responsabilizes pela morte dele. Ó Senhor, tu sabes os motivos por que enviaste essa tempestade sobre ele. Depois, os marinheiros pegaram Jonas e lançaram ao mar, e no mesmo instante a furiosa tempestade se aquietou. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram o compromisso de servi-lo. O Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Bom, nos versos 1 a 3, nós vemos o primeiro grande tema do livro, né, se desenvolvendo, logo no início do capítulo. O verso 1 diz que Deus disse para Jonas, dispõe-te, ou nessa versão que elas leram, apronte-se, e vai para Nínive. Nínive, gente, era uma cidade extremamente perversa. Você deve ter acompanhado aí na leitura. Eles eram violentos. Era um povo, talvez, naquela época, os mais violentos que haviam. A gente não sabe se Jonas ficou com medo de ir para Nínive ou se ele ficou preocupado com as consequências de ir pregar numa cidade como essa. No final do livro de Jonas, ele diz que ele não foi porque ele sabia que Deus é misericordioso e tal, nós vamos ver isso no final. Mas a gente não tem certeza se ele está sendo honesto. É bem provável que Jonas tenha ficado com medo de ir para Nínive. Esse povo era muito cruel. Só para vocês terem uma ideia, eles tinham o costume de, por exemplo, ao vencer uma guerra, eles pegavam os prisioneiros, tiravam a pele do camarada e deixavam ele pendurado numa estaca ali para ele morrer dessa forma. Dizem também que eles tinham o costume de deitar os comandantes dos exércitos vencidos no chão, colocavam um joelho sobre o peito do camarada e arrancavam a língua do sujeito com ele vivo. Quer dizer, eram gente extremamente cruel, violenta. Então, talvez Jonas tenha fugido porque ele teve medo. Só para você ter uma ideia das intenções de Jonas, se você dá uma olhadinha na geografia daquela época, Jonas morava ali no norte de Israel. E Deus disse, eu quero que você vá para Nínive, ficava a 800 quilômetros a leste de Israel. E Jonas se dispôs, se aprontou, mas para ir para Tarsis, que ficava a 4.000 quilômetros na direção oposta, a oeste de Israel.
Então, Jonas realmente não tinha nenhuma intenção de cumprir o mandato divino. Ele correu de Deus. E alguns detalhes aqui, como consequência dessa fuga de Jonas, acabam surgindo no texto. No verso 5, por exemplo, você vê que quando Jonas entrou no barco, né, houve uma feroz tempestade e tal, os marinheiros tentavam controlar as coisas, não conseguiam. E no verso 5, se você voltar à sua Bíblia, aí vai ler o seguinte, ó. Com muito medo, os marinheiros clamavam aos seus deuses para que os socorressem e lançassem a carga ao mar, para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Os marinheiros faziam o quê? Clamavam aos seus deuses. Isso é importante para o desenvolvimento do tema do livro. Os marinheiros tinham os seus deuses, eles tinham as suas crenças. Agora, nos versos 10, 11 e 12, depois que eles descem ao porão e perguntam para Jonas por que ele está dormindo no porão, quem é ele, que atividade ele faz, de onde ele vem, e ele confessa que está fugindo do Deus de Israel, os versos 10, 11 e 12 dizem o seguinte: os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia lhes contado que estava fugindo do Senhor. Por que você fez uma coisa dessas? Eles disseram. É isso que e visto que a tempestade piorava cada vez mais, eles perguntavam: o que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? E Jonas respondeu: joguem-me no mar, e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que essa terrível tempestade é culpa minha. Jonas sabia que o dia do juízo havia chegado para ele. Ele sabia o que estava fazendo, ele sabia que ele estava errado, ele sabia que ele estava fugindo do Deus de Israel. E ele não pede perdão, ele não dá desculpas, ele não tenta se esquivar da sua culpa. Ele faz o quê? Assume as consequências. Ele diz: joguem-me no mar e a coisa vai ser resolvida. Jonas conhecia o Deus de Israel, gente. Ele sabia que o Deus da Bíblia trabalha com causa e efeito. As nossas ações têm consequências. É assim que funciona. E ele entendeu que o dia do juízo para ele havia chegado. Ele estava correndo de Deus e agora a única solução era ele ser jogado ao mar. Agora, o curioso é que os marinheiros, eles tiveram compaixão de Jonas. Veja os versos 13 e 14. Em vez disso, os marinheiros remaram com mais força ainda para levar a embarcação à terra. Mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado mais violento. Então, clamaram ao Senhor e disseram: ó Senhor, não nos deixes morrer por causa desse homem. E não nos responsabilizes pela morte dele. Ó Senhor, tu sabes os motivos por que enviaste essa tempestade sobre ele. Veja que os marinheiros, eles tiveram compaixão de Jonas. Eles não quiseram jogar aquele homem no mar. Eles pedem que Deus tenha compaixão deles também, porque eles sabem que não são culpados daquela história toda. Agora, isso aqui é bastante interessante, porque no desenrolar do tema, nos versos 15 e 16, eles acabam tendo uma visão maior daquele Deus de Jonas. Veja lá, versos 15 e 16. Depois os marinheiros pegaram Jonas, o lançaram ao mar. Não tinha jeito, né? Eles tentaram, remaram, fizeram o que puderam para não precisar jogar Jonas no mar, mas não tinha jeito. Então, nos versos 15 e 16, a gente tem o desenrolar da história. Depois, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram ao mar. No mesmo instante, a furiosa tempestade se aquietou e, espantados com o grande poder do Senhor, e aqui isso é muito importante, no final do verso 16, espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram o compromisso de servi-lo. O Deus verdadeiro era quem? O Deus de Israel. Você se lembra que não faz muito tempo, a gente acabou de ler aqui, que cada marinheiro buscava o seu Deus para controlar a tempestade. Mas finalmente eles reconheceram que havia um Deus que tinha controle sobre a natureza. O Deus verdadeiro era o Deus de Jonas. Quando eles jogaram aquele marinheiro no mar, que para eles era inocente, mas para o Deus de Israel não era, a tempestade se acalmou. Os marinheiros reconheceram, gente, o que a gente precisa entender hoje, embora não seja politicamente correto. As pessoas esperam harmonia, né? Inclusive nos temas religiosos. Então, seria mais
mais politicamente correto eu dizer aqui: todos os caminhos levam a Deus. Se você está aí da sua casa, busque o Deus à sua maneira. Com todo respeito, esse não é o Deus da Bíblia. Você não me leve a mal. Mas os marinheiros ali, de uma maneira muito dura, tiveram que entender que não são todos os caminhos que levam a Deus e não há mais de um Deus verdadeiro. Eles tiveram que reconhecer que havia um Deus só que tinha controle sobre a criação. E eles fizeram, segundo o verso 16 aqui, um compromisso de servi-lo, porque eles reconheceram isso. Há pouco tempo, há poucos minutos atrás, cada um tinha o seu Deus, e aqui eles fazem um compromisso de servir ao Deus de Jonas. E a coisa interessante é que Deus tem compaixão dos marinheiros, eles não morrem, a tempestade se acalma. E Deus tem compaixão de Jonas também, porque embora o juízo tivesse chegado para Jonas, e ele tenha sido jogado ao mar, veio um grande peixe para livrar aquele homem da morte. Aqui começa também a se desenvolver um outro tema, que na minha maneira de ver é o tema principal do livro, que é a compaixão divina. Jonas é poupado da morte. O dia do juízo havia chegado para Nínive, e esse é o resumo do capítulo 1. Né? No verso 17, o peixe engole a Jonas e fecha o capítulo 1. E eu entendo que o dia do juízo havia chegado para Nínive, Jonas correu de Deus no primeiro capítulo, e os eventos de todo o capítulo 1 são consequência disso, dessa fuga de Jonas da presença de Deus e de cumprir a sua missão. É assim que termina o capítulo 1, mas é assim que começa a se desenvolver, a se mostrar para os leitores desse livro tão curioso, a compaixão de Deus pelos seres humanos. Bom, nós vamos fazer a leitura agora do capítulo 2. Então, de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Em minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Gritei da terra dos mortos, e tu me ouviste. Nas profundezas do oceano me lançastes, e afundei até o coração do mar. As águas me envolveram. Fui encoberto por tuas tempestuosas ondas. Então eu disse: Tu me expulsaste da tua presença, e, no entanto, olharei de novo para teu santo templo. Afundei debaixo das ondas, e as águas se fecharam sobre mim. Algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os alicerces dos montes. Fiquei preso na terra, cujas portas se fecharam para sempre. Mas tu, ó Senhor meu Deus, me resgataste da morte. Quando minha vida se esvaía, me lembrei do Senhor, e minha oração subiu a ti em teu santo templo. Os que adoram falsos deuses dão as costas para as misericórdias de Deus. Eu, porém, oferecerei sacrifícios a ti com cânticos de gratidão e cumprirei todos os meus votos, pois somente do Senhor vem o livramento. Então o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. Jonas está enfrentando o juízo divino. E o profeta que correu de Deus no primeiro capítulo, agora corre para Deus no segundo capítulo em oração. O dia do juízo havia chegado para Nínive, mas também para Jonas. A vida dele estava em jogo. E ele apostou na compaixão divina. Só para você ter certeza disso, eu vou reler alguns versos do capítulo 2, que foi lido agora. Verso 2, por exemplo, ele diz assim: Em minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Gritei da terra dos mortos, e tu me ouviste. Jonas está na barriga do peixe, mas ele já fala como se ele tivesse recebido o livramento. Verso 4, então eu disse: Tu me expulsaste da tua presença, e, no entanto, olharei de novo para teu santo templo. Ele tinha certeza de que Deus ia perdoá-lo, ele tinha essa fé. Verso 6, afundei até os alicerces dos montes, fiquei preso na terra, cujas portas se fecharam para sempre. Mas tu, Senhor, meu Deus, me resgataste da morte. Verso 9, eu, porém, oferecerei sacrifícios a ti com cânticos de gratidão, cumprirei meus votos, pois somente do Senhor vem o livramento. Jonas fala como se ele já tivesse recebido a bênção que ele estava buscando, que era o perdão e uma nova chance.
Aqui também Jonas aposta na compaixão divina. O profeta, insisto, que correu de Deus no primeiro capítulo, agora corre para Deus no segundo capítulo em oração. E ele é bem sucedido. A Bíblia diz que Jonas então foi vomitado, né? Foi cuspido pelo peixe na terra. E agora então nós vamos ver o que acontece no capítulo 3. Vamos ouvir a leitura do texto. Depois disso, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez. Apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e transmite a mensagem que eu lhe dei. Desta vez, Jonas obedeceu à ordem do Senhor e foi a Nínive, uma cidade tão grande que eram necessários 3 dias para percorrê-la inteira. No dia em que Jonas entrou na cidade, proclamou às multidões: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive creram em Deus e, desde o mais importante até o mais humilde, declararam um jejum e se vestiram de pano de saco. Quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia, desceu do trono, tirou as vestes reais, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre um monte de cinzas. Então, o rei e seus nobres enviaram este decreto a toda a cidade: ninguém, nem mesmo os animais de seu gado e de seus rebanhos, poderá comer ou beber coisa alguma. Tanto as pessoas como os animais devem se cobrir de pano de saco, e todos devem orar fervorosamente ao Senhor. Devem deixar seus maus caminhos e toda a sua violência. Quem sabe Deus voltará atrás, conterá sua ira ardente e não nos destruirá. Quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. Volte lá ao verso 1, dê uma olhadinha lá comigo. Depois disso, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez e disse: apronte-se, ou dispõe-te, né? E vai à grande cidade de Nínive e transmite a mensagem que eu te dei. Essa era a segunda chance de Jonas. Deus, gente, é o Deus da segunda chance, da terceira chance, da quarta chance, e por aí vai. Na verdade, para entender isso, você tem que ter um panorama geral da Bíblia. Como a gente está estudando só o livro de Jonas, por enquanto, nós vamos ficar na segunda chance. E Jonas recebe aqui a sua segunda chance. Veja que ele foi comissionado, um profeta. Na verdade, não era só uma pessoa que via o futuro. A Bíblia tem 2 palavras, pelo menos, para as atividades proféticas. Uma delas é vidente, que é o sujeito que via o futuro, e profeta, no geral, recebia uma mensagem de Deus e transmitia para o povo. Simples assim. Também é nesse sentido que Paulo fala lá em Coríntios 13, que mais importante é profetizar do que falar em línguas. Porque profetizar é você receber a mensagem bíblica e transmitir para o povo. Em algum sentido, eu estou aqui profetizando, eu estou interpretando a mensagem de Deus na Bíblia e estou entregando para você. Então, Jonas, ele era um profeta, ele recebeu uma comissão, uma tarefa. Ele recebeu uma mensagem divina e ele tinha que entregar para os ninivitas. E, na verdade, ele correu de Deus do primeiro capítulo, como nós vimos, correu para Deus no segundo capítulo, e agora ele recebe a sua missão pela segunda vez. Ele foi recomissionado, era a segunda chance dele. Deus teve compaixão de Jonas, deu uma nova chance, ele foi convocado de novo. Nos versos 3 e 4, a gente lê assim: dessa vez, Jonas obedeceu à ordem do Senhor e foi a Nínive, uma cidade tão grande que eram necessários 3 dias para percorrê-la inteira. 3 dias pregando, tá? Esse verso às vezes confunde as pessoas. Alguns dizem que Nínive seria uma super cidade. Era uma super cidade para aqueles dias. Só para você ter uma ideia do que significa isso, o perímetro de Nínive era aproximadamente 12 quilômetros, era quase um triângulo. 4 quilômetros nesse muro, uns 3 nesse muro, uns 3,5, 4 nesse e 1 quilômetro nesse muro de baixo. Era quase um triângulo, não passava disso, 120 mil habitantes, não dá nem um bairro da cidade de São Paulo. Só o Capão Redondo, onde eu morei, tem 1 milhão de habitantes, Nínive tinha 120 mil. Então, era uma cidade grande, era uma cidade importante para o padrão daqueles dias.
3 dias para você pregar a mensagem que você tinha que pregar, no caso de Jonas, né? E o texto diz aqui, no verso 4, que no dia em que Jonas entrou na cidade, no primeiro dia, proclamou às multidões: daqui a 40 dias Nínive será subvertida ou destruída. É a mesma palavra que a Bíblia usa para a destruição de Sodoma e Gomorra, lá no Gênesis. É a mesma palavra. Ou seja, a mensagem de Jonas era que não ia sobrar nem poeira para contar a história de Nínive. Provavelmente a pregação de Jonas não foi só essa, né? Ele não ficou reunindo as pessoas ali enquanto ele avançava na cidade, ia aos bairros, aos lugares, aos cantos, enfim, às avenidas. Ele não dizia apenas: 40 dias a cidade será subvertida, boa sorte para vocês. Não, ele devia dizer mais coisas, mas a mensagem principal, o que definia o juízo divino e a vida das pessoas era essa. Era essa a mensagem que definia aí o destino eterno daquela gente. É possível que essa fosse a essência da mensagem, e também é possível que Jonas tenha sido tão duro, porque na Bíblia, gente, conforme você lê a Bíblia, você vai perceber que, em geral, as mensagens proféticas, elas não são normalmente do tipo que a gente costuma dar hoje, né? Olha, Deus, Jesus é amoroso, é lindo o amor de Deus, você é a coisa mais bonita que Deus tem na sua vida. Isso é verdade, e era verdade naqueles dias. Mas, no geral, a Bíblia, nos dias bíblicos, tanto do Antigo Testamento como no Novo, mais no Antigo, talvez, as mensagens proféticas eram muito duras, porque a vida estava em jogo. Se você parar para pensar, naqueles dias eles não tinham conhecimento nenhum do que nós temos hoje. Hoje a gente tem o Antigo Testamento, tem o Novo Testamento, tem uma teologia bastante desenvolvida. Paulo falou muito sobre o amor de Cristo, tal. Cristo era o cumprimento das profecias, né, do antigo Israel. Mas naqueles dias não era assim. Naqueles dias, quando a vida estava em jogo, com o pouco conhecimento que eles tinham, a mensagem profética era muito dura. E talvez por esse tipo de alerta é que o povo de Nínive tenha caído em si, como mais tarde faria o filho pródigo, né? Se você ler a história do filho pródigo, ele foge e tal, dá um trabalho danado para o pai, pega a herança adiantada e o pai fica lá esperando. E o filho, quando cai em si, ele descobre que ele está num caminho absolutamente sem futuro e ele volta para o pai o recebe. Aliás, o livro de Jonas pode ser uma antecipação da história do filho pródigo. Vamos ver isso até o final aqui. Então, enquanto o povo de Nínive cai em si, com a mensagem profética dura que Jonas levou, Deus tem compaixão do povo de Nínive. Eles apostaram, na verdade, na compaixão divina. Fizeram uma aposta. O rei disse: quem sabe, veja o verso 9, quem sabe Deus voltará atrás e conterá sua ira ardente e não nos destrua. Quem sabe? Eles apostaram na compaixão divina. Aliás, foi a mesma aposta que você encontra no capítulo 1, verso 6. Dê uma olhadinha lá. Os marinheiros também fizeram essa aposta. Então o capitão desceu para falar com Jonas. Como você pode dormir numa situação dessas? Capítulo 1, verso 6. Levante-se, ore a seu Deus, quem sabe, Ele prestará atenção em nós e poupará a nossa vida. Os marinheiros apostam na compaixão divina, os ninivitas apostam na compaixão divina, eles não tinham certeza que o Deus de Israel existia, nem como ele era, nem como ele agia, quais eram os padrões dele de julgamento e de ética, eles não tinham conhecimento total do Deus de Israel, mas eles apostaram a vida na compaixão desse Deus. Essa é uma dúvida que pode salvar a sua vida, viu? Talvez você esteja aí em algum lugar que não seja uma igreja, não seja sua casa, seja um lugar onde você nem deveria estar. Talvez você nem acredite que esse Deus exista. Talvez você não tenha simplesmente certeza que Ele existe. Talvez seja o primeiro contato que você tem com algum crente através aí desse sermão, nesse vídeo. Eu não sei qual é o seu caso. Ou talvez você esteja aí numa igreja cristã já há 20, 30 anos, mas ainda não tem certeza das coisas que você crê. Pode ser. Agora, eu diria para você que essa dúvida que os marinheiros e que os ninivitas tiveram pode salvar a sua vida.
Talvez seja o momento de você dizer, quem sabe, se eu voltar para esse Deus, eu possa ter vida eterna. Aposta na vida eterna. Esse é o convite que eu faço para você agora. Afinal de contas, dizem que os seres vivos, né? Minha esposa é professora, ela dá aula para o 2º ano. E nesses tempos de pandemia, ela dá aula em casa. Ali eu ouço boa parte das aulas. E algumas dessas aulas falavam sobre os seres vivos. Os seres vivos têm um ciclo de vida, né? Eles nascem, se reproduzem e morrem. Pois é, tem ser humano que acha que a vida é só isso, né? Nascer, alguns nem se reproduzem e morrem. Será que a vida é só isso? Será que nós somos fruto de uma sopa primordial de aminoácidos que nasceram lá com a energia solar, se desenvolveram e hoje nós somos esse organismo humano fabuloso? Será que é só isso? É nascer, evoluir e morrer? Eu decidi apostar na existência do Deus de Jonas. E se ele existir, se eu estiver certo, eu vou ter vida eterna e vai ser muito bom. Se eu estiver errado, tanto faz. Todos nós vamos para o mesmo buraco. Mas, se os crentes estiverem certos, vai valer a pena. Aquela gente apostou no Deus de Israel, aposte no Deus de Israel para a vida eterna. No verso 10, nós lemos assim: quando Deus viu o que eles fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. Essa tradução eu escolhi porque ela é mais fácil de ser entendida, né? A Nova Versão Transformadora. Mas o ideal é você comparar as traduções. Hoje está fácil, né? Pela internet você tem aí uma tonelada de traduções no seu iPad, no seu iPhone, ou seja lá onde for, no seu computador. Então eu costumo ter bastante traduções para comparar. A Revista Atualizada, João Ferreira de Almeida, diz que Deus se arrependeu de destruir aquela gente e não destruiu. Aqui, a Nova Versão Transformadora já diz que ele voltou atrás. Já traduz a expressão, né? Agora, para entender isso, eu vou chamar você para... Deixa aí o dedinho no livro de Jonas, nós vamos voltar para aí daqui a 30 segundos. Mas vá a Jeremias. Jeremias capítulo 18, os versos 7 e 8. Procure aí. Eu vou te dar um tempinho, porque eu já tenho isso aqui anotado, né? Para eu não me embaranar aqui. Eu já sou meio atrapalhado, então eu já deixo tudo anotado. Então, Jeremias 18, os versos 7 e 8. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, para você ter uma ideia do que eu quero dizer. Se em algum momento, Jeremias 18, 7. Se em algum momento eu decretar, é Deus quem está falando, desculpa. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino será arrancado, despedaçado, arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei a ela a desgraça que eu tinha planejado. Veja o que Deus diz aqui através do profeta Jeremias. Deus, ele não se arrepende no sentido de que ele descobre que estava errado e se sente mal e então ele volta atrás. Não. Deus muda o curso da história para atender você e eu, pecadores arrependidos. É isso que Jeremias está dizendo. Veja, eu vou ler de novo. Jeremias 18, 7 e 8. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. Agora pode voltar para Jonas, é isso que está acontecendo em Nínive. Deus disse a Jonas, vai, o dia do juízo para Nínive chegou, mas o que Deus queria? Que Jonas fosse e pregasse para eles se arrependerem. E quando eles se arrependeram, Deus volta atrás, se arrepende, muda o curso da história para atender aqueles pecadores arrependidos. Leia esse texto aqui, ou melhor, ouça esse texto. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, não tenho prazer algum na morte dos perversos. Antes, meu desejo é que se afastem dos seus maus caminhos para que vivam. Arrependam-se,
Afastem-se das suas maldades. Por que morrer, ó povo de Israel? Esse texto está em Ezequiel 33:11. Depois você lê aí, está gravado mesmo? 33:11 de Ezequiel. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Arrependam-se e vivam. Ou seja, quando você olha para a Bíblia num panorama geral, você descobre que Deus tem sim um código de ética para os seres humanos. Jonas, os marinheiros e os ninivitas foram avaliados por esse código de ética. Concorda comigo? Aquela gente foi avaliada e foi salva, porque eles se adequaram ao padrão divino. Então é muito provável que você e eu também sejamos avaliados pelo código divino. Mas para fechar esse capítulo, seria interessante dizer o seguinte: o profeta que correu de Deus no primeiro capítulo, correu para Deus no segundo capítulo em oração, agora corre com Deus, cumprindo a sua missão, entregando a mensagem divina. E aquele povo ouviu e se arrependeu. Deus tem um código de ética, mas a principal intenção divina é fazer com que a gente mude de comportamento e a gente tenha a vida eterna. Bom, a compaixão divina se estendeu aos ninivitas. Eles caíram em si, mudaram de comportamento, mudaram de atitude, e Deus perdoou, mas isso não deixou o profeta Jonas muito feliz. Vamos acompanhar a leitura do último capítulo. Isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Então orou ao Senhor antes de sair de casa. Não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor. Por este motivo fugi para Tarsis. Sabia que és Deus de misericórdia e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Estás pronto a voltar atrás e não fazer calamidade. Agora, tira a minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer do que viver deste modo. O Senhor respondeu: você acha certo ficar tão irado assim? Então Jonas foi até um lugar a leste de Nínive e construiu um abrigo para sentar-se à sua sombra enquanto esperava para ver o que aconteceria à cidade. O Senhor Deus fez crescer ali uma planta, que logo espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e o protegeu do sol. Isso aliviou o desconforto de Jonas, e ele ficou muito grato pela planta. No dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus também mandou uma lagarta. Ela comeu o talo da planta, que secou. Quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou um vento leste quente soprar sobre Jonas. O sol bateu em sua cabeça até ele sentir-se tão fraco que desejou morrer. Para mim, é melhor morrer que viver desse modo, disse ele. Deus perguntou a Jonas: você acha certo ficar tão irado por causa da planta? Jonas respondeu: sim, acho certo ficar tão irado a ponto de querer morrer. Então o Senhor disse: você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120.000 pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Bom, no verso 4, no capítulo 4, então, Jonas se encontra irado, desgostoso, aborrecido, e o curioso é o seguinte, né? Jonas recebeu uma segunda chance, ele foi jogado ao mar, sobreviveu de maneira sobrenatural, ele foi recomissionado, Deus deu de novo a missão para ele, então agora você vai a Nínive pregar, recebeu esse privilégio de ainda ser considerado um profeta divino. Ele recebeu compaixão, recebeu a segunda chance, os marinheiros receberam uma segunda chance, os ninivitas receberam uma segunda chance, ele não gostou. Você percebe que quando ele entrega a mensagem de destruição e os ninivitas recebem a compaixão divina, ele se desgosta, ele se incomoda. Ele não fica feliz. E ele diz até aí nos versos de 1 a 3, aí, vou reler com você, vai. Ele diz o seguinte:
Isso tudo deixou Jonas muito aborrecido e muito irado. Então ele orou ao Senhor: antes de sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor? Por esse motivo fugi para Tarsis. Eu sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Estás pronto a voltar atrás e não trazer calamidades. Agora tira a minha vida, Senhor, porque para mim é melhor morrer do que viver desse modo. Olha que interessante, ele prefere morrer do que ver a compaixão de Deus sendo estendida a um povo perverso. Jonas, infelizmente, não percebeu que ele, como profeta, estava dando bastante trabalho para Deus. Aliás, essa é uma faceta do livro de Jonas que faz a gente descobrir que Deus tem muito trabalho com os pecadores, sabe? E a gente que está na igreja e se considera santo, acha que quem dá trabalho para Deus mesmo são os pecadores. Mas eu estou desconfiado que os santos dão tanto trabalho para Deus, ou talvez até mais. Os santos conhecem a verdade, os santos conhecem a Bíblia, as pessoas que são cristãs têm se relacionado com Deus, vão à igreja, cantam, oram, participam, mas às vezes têm uma dificuldade tremenda para viver aquilo que pregam, principalmente em relação aos relacionamentos, né, com outras pessoas. Jonas aqui se encontra amargurado e desgostoso, e Deus vai dialogar com ele. Veja o verso 4. O Senhor respondeu: você acha certo ficar tão irado assim? Eu fico imaginando Deus, o Criador do universo, e você imagina, né? A gente imagina o Deus do Antigo Testamento como um senhor, assim, talvez, de barba branca, sentado num trono, meio estressado, assim, coçando o queixo, esperando as pessoas cometerem um erro para lançar um castigo, né, sobre elas. Essa é a visão que alguns têm do Deus do Antigo Testamento. Mas aqui eu vejo Deus se inclinando e falando com o profeta assim: você acha certo ficar irado desse modo? Deus dialoga com um profeta resmungão. E cá para nós, quem de nós não é resmungão nessa vida? Os seres humanos, eu aprendi isso aqui, os seres humanos são chamados a refletir sobre os princípios do governo de Deus. Deus não quer que você tenha uma fé cega. Por isso Ele deu a Bíblia. Agora tem que ler, tem que estudar a Bíblia, não adianta ficar reclamando de Deus. Aliás, eu não sei se você já percebeu, mas normalmente as pessoas que criticam a Deus por causa da presença do mal no mundo, né? Muita gente tem dificuldade de crer em Deus porque o mal está presente. Como é que um Deus bom, todo-poderoso, todo amoroso, todo bondade, quem tem todo o poder e toda a bondade, como é que permite o mal no mundo? E até parece que faz sentido. Só que essas mesmas pessoas reclamam e criticam a Deus quando leem a Bíblia e veem Deus executando juízos, mandando executar, mandando eliminar uma nação. Quando aquela nação chega no limite da misericórdia divina, quando eles não querem nada com Deus, quando eles querem que o mundo se exploda, quando eles querem que os outros seres humanos... Aí Deus manda o juízo. Essas pessoas que reclamam da presença do mal no mundo, reclamam que Deus estabelece os seus juízos. Quer dizer, é uma coisa ou é outra, gente. Lendo a Bíblia com atenção, você vai conseguir ter um panorama geral dos princípios do governo divino. E o livro de Jonas tenta nos ensinar isso. Deus tem um código de ética e Ele governa o universo através de princípios. E Jonas, infelizmente, não gostou quando um dos seus princípios, que é a misericórdia, foi estendida para a gente, que ele não gostava. Os versos 8 e 9 dizem assim: quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou um vento leste que soprou sobre Jonas. O sol bateu em sua cabeça até ele se sentir tão fraco que desejou morrer. Para mim é melhor morrer do que viver desse modo, ele diz de novo. Ô cara que queria morrer, fala sério. Para mim é melhor morrer do que viver desse modo, ele disse. Então Deus perguntou a Jonas: você acha certo? De novo Deus dialoga com Jonas. Você acha certo ficar irado por causa da planta?
E Jonas respondeu: sim, eu acho certo ficar irado por causa da planta, a ponto de querer morrer. E essa é a última vez que Jonas fala no seu próprio livro. E ele é bem mal educado com Deus. Jonas, eu não sei se você lembra do relato, mas só para refrescar sua memória, depois que Deus decidiu não destruir Nínive, Jonas se afastou da cidade, sentou lá para ver, leia o texto com atenção depois, para ver o que aconteceria à cidade. Ele ainda tinha esperança que Deus ia tocar fogo naquela gente miserável. Aí ele constrói um abrigo, Deus manda uma planta para dar uma aliviada, porque um calor danado naquela região, né? Lá no nordeste de Israel, lá para cima. Aí Deus manda uma lagartinha, sei lá que bicho que era, matou a planta, Jonas fica irado, e Deus volta a dialogar com Jonas. E infelizmente essa falta de educação foi a última vez que Jonas se pronuncia, né, com essa falta de educação no seu próprio livro em relação a Deus. E eu fico me perguntando, será que Jonas mudou de atitude? Aliás, será que foi Jonas mesmo que escreveu o seu próprio livro? Talvez, né? Talvez ele tenha escrito para a gente aprender com ele. Talvez ele mesmo tenha caído em si. Não sei, a gente não sabe. A Bíblia não fala mais nada sobre Jonas. Tem mais uma passagem em Reis que fala que ele previu a prosperidade de Israel, acho que é 1 Reis 14, depois você dá uma olhada lá. Mas, além disso, a gente não sabe nada sobre Jonas. Diz aqui que ele é filho de Amitai, mas também não sabemos nada sobre esse tal de Amitai. Então a gente não sabe se Jonas mudou de atitude, se ele que escreveu o livro, se ele queria que a gente aprendesse com a sua experiência negativa, ou se ele queria ensinar algo sobre Deus. Eu acho que é um pouco de tudo, sabe? E no capítulo 4, para encerrar o livro, a última pessoa que fala é Deus. Os versos 10 e 11 dizem assim: então o Senhor disse: você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre o certo e o errado. Algumas traduções dizem entre a mão direita e a mão esquerda. Gente que não tinha conhecimento. Jonas foi lá levar para eles a mensagem de que Deus existia e que estava chateado com eles. Eles não sabiam. Então, Nínive tem mais de 120 mil habitantes que não sabem discernir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso eu não devo ter compaixão dessa grande cidade? Então, o profeta que correu de Deus no primeiro capítulo, correu para Deus no segundo capítulo, correu com Deus no terceiro capítulo, cumprindo sua missão, agora ele corre na frente de Deus. Falta de compaixão. E a última pessoa que fala no seu livro é o Criador da humanidade. E o leitor fica na presença de Deus nos últimos versos, quando Deus fala da sua compaixão. Então Deus é capaz de se relacionar com as pessoas. Ele não é uma força cósmica que está migrando por aí. Não, ele interfere na história humana. A Bíblia é um retrato das relações de Deus com os seres humanos, desde a criação até o nascimento de Jesus e até a formação da igreja cristã. E as profecias de Daniel e Apocalipse desenham a história até a segunda vinda de Jesus. Ou seja, o livro de Jonas é parte dessa mensagem que diz como Deus interage com a humanidade. E quando o dia do juízo chega, ou melhor, quando o dia do juízo chegar, você vai estar correndo para que lado? Jonas correu de Deus, Jonas correu para Deus, Jonas correu com Deus e Jonas correu na frente de Deus. A gente não sabe o dia em que nasce, né? E nem o dia em que morre, mas a gente pode viver o intervalo correndo para uma dessas 4 direções. Aí a escolha é sua. A gente não sabe quando vai ser o nosso último dia sobre a terra. Jonas não sabia. Mas quando ele se defrontou com o juízo divino, com o final dos seus dias, ele correu para Deus. Para onde você está correndo nesse momento? Eu vou terminar contando a história de um menininho. Um policial chegou num bairro ali, acho que era Nova York, sei lá onde era, e estacionou o seu carro porque ele viu um garotinho descendo as escadas da casa e se dirigindo ao quarteirão, ao final do quarteirão. Ele deu ré,
O garotinho foi, virou o quarteirão, ele manobrou, foi com o carro atrás do menininho e deu a volta no quarteirão atrás do garotinho, pequenininho, com a mochilinha nas costas, bonezinho na cabeça. E o menininho deu outra volta no quarteirão, o policial acompanhou e assim foi. Aí o menininho parou depois de 2 ou 3 voltas em volta do próprio quarteirão ali onde ele morava. Ele sentou na escada, tirou um lanche da mochila e começou a comer. Terminou de comer o lanchinho, voltou a andar em volta do quarteirão. Aí o policial ficou incomodado, parou o carro e fez sinal de pare. O garotinho parou e disse: "O que você está fazendo, menino?" "Eu estou fugindo de casa." "Mas como assim? Você está dando voltas em volta da sua própria casa?" Ele disse: "Pois é, eu não sei para onde ir, então estou fugindo aqui mesmo." Quando você e eu fugimos de Deus, é isso que nós fazemos. Para onde você vai se você abandonar o único Deus que tem vida eterna para te dar? Me fala, para onde você vai? Então, se você está fugindo de Deus a sua vida toda, talvez seja o momento de você voltar e correr para Ele. Talvez você esteja dentro da igreja, fugindo de Deus, longe dEle, talvez seja a hora de você voltar correndo para Ele. Eu espero que você considere isso. Mais cedo ou mais tarde, ou nós vamos morrer, ou o dia do juízo vai chegar. É melhor correr. E é melhor correr para Deus. Enquanto você ouve essa mensagem musical, tome uma decisão. Faça isso hoje, agora, não deixa para depois. Que Deus te abençoe. Deus é um Deus de compaixão. Como o pai do filho pródigo, Ele vai estar esperando você voltar correndo para Ele. Amém. Já é meia-noite, o chamado já soou, anunciando que o noivo chegou. A igreja desperta, tentando encontrar o azeite do Espírito Santo. O choro e o trigo que estavam unidos, agora Deus vai separar, pois a igreja invisível irá levantar-se afinal. Desperta, igreja invisível, fiéis quebrantados que o mal espalhou. Que venham com choro e com pranto, que venham cantando, o dia chegou. Despertem de todas as tribos, desperta meu povo, acorda Israel. É hora de ouvir o chamado para ser um rebanho de um só pastor. Escolhidos, os filhos de Abraão, espalhados no mundo estão. O povo de Cristo, distante de Israel, a igreja invisível se fez. São cegos que enxergam, são trigos no joio, ovelhas que estão sem pastor. Estes heróis quebrantados já ouvem a voz do Senhor. Desperta, igreja invisível, fiéis quebrantados que o mal espalhou. Que venham com choro e com pranto, que venham cantando, o dia chegou. Despertem de todas as tribos,
Desperta, meu povo, acorda, Israel. É hora de ouvir o chamado para ser um rebanho de um só pastor. Gente de todas as línguas, de todas as raças, se une ao Deus de Israel. Todo o universo recebe a glória de Deus. Desperta a igreja invisível, pecados que o mal espalhou. Que venham com choro e com pranto, que venham cantando, o dia chegou. Despertem de todas as tribos, desperta, meu povo, acorda, Israel. É hora de ouvir o chamado para ser um rebanho de um só pastor. Ora comigo. Nosso Deus, desperta a tua igreja, desperta os santos que já conhecem a tua palavra, para que entendam a tua compaixão, para que entendam os princípios do governo do universo. Desperta também a igreja invisível que está aí fora, que talvez nem te conheça, como os ninivitas não conheciam o Deus de Jonas. Que o Espírito Santo e os teus anjos vão adiante daqueles que forem encarregados por falar ao mundo que o Senhor Jesus vai voltar. Que um dia haverá um juízo, que nós vamos prestar contas perante Deus. Ajuda para que aqueles que hão de se salvar compreendam a tua palavra, aceitem a tua mensagem. Abençoa aqueles que estão assistindo, que já estão talvez há mais tempo nessa igreja, para que eles se despertem também, para que entendam que cada dia que nós recebemos para viver é um momento de tomar decisões. Nos ajuda. Ajuda todos nós, o Senhor que se relacionou com toda a humanidade e entregou para a gente a tua história de amor com as pessoas através da Bíblia, nos ajuda a compreender a tua palavra, nos ajuda a tomar as decisões certas, nos ajuda a estar preparados para o grande dia em que Jesus vai vir a esse mundo. Nós pedimos tudo e agradecemos em nome dele, do teu Filho, nosso Salvador. Amém.